meus amores! Você já imaginou uma estratégia nutricional que faz você rejuvenescer, melhorar foco, concentração, memória, equilibrar todo o seu organismo, os hormônios em deficiência, melhorar sua imunidade, prevenir câncer e aumentar também o seu desempenho? Nós estamos falando aqui do nosso queridinho que está em alta, que é o jejum intermitente. E hoje no nosso programa, prepara aí o seu café, que nós vamos falar sobre estratégias nutricionais no jejum intermitente, já que muitas pessoas acham que vão passar fome no jejum, então por isso eu trouxe aqui algumas recomendações do que você pode fazer nessa estratégia de alimentação para que você consiga fazer com mais tranquilidade, sem tanto esforço, que seja gostoso para você fazer. E então anota aí. Além de todos os benefícios que eu citei aqui para você, foi comprovado recentemente que o jejum intermitente trata inclusive doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo o diabetes tipo 1, que é o diabetes dependente de insulina. Então um estudioso lá no Canadá que só estuda sobre o jejum intermitente, que é um nefrologista canadense, o Jason Fung, ele comprovou inclusive que pacientes insulino-dependentes foram tratados fazendo o jejum intermitente e eles pararam de depender de insulina. Isso não é incrível, gente? Porque já está comprovado que ele trata sim o diabetes tipo 2, que não é insulino-dependente, também várias dislipidemias, doenças crônicas. E isso é animador, já que a gente tem um aumento dessas doenças crônicas com o passar dos anos. Muito bem! O jejum intermitente não é uma estratégia que se passa fome, ao contrário do que você pensa, isso é só uma falta de adaptação do seu organismo. Então, normalmente, quando eu ensino o protocolo do jejum intermitente, tanto para os meus grupos de emagrecimento quanto para os meus pacientes, eu costumo fazer primeiro uma semana de adaptação. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que faz todos os dias o seu café da manhã no mesmo horário, se você parar de tomar esse café da manhã, é claro que você vai sentir falta dele e você vai sentir fome nos primeiros dias. E o jejum intermitente, eu não falei aqui, mas ele é um protocolo onde você alterna períodos de jejum com janelas de alimentação. Então, por exemplo, normalmente o mais comum é você ficar 16 horas sem se alimentar e você se alimentar durante uma janela de 8 horas. Ou seja, você para de comer a última refeição às 20 horas da noite e você volta a se alimentar meio-dia do dia seguinte. Então, portanto, a refeição que normalmente você pula é o café da manhã e também o lanche da manhã, ok? Então, por isso, quando você tá nessa semana de adaptação, quando você pular algumas refeições, você vai sentir fome. Mas isso costuma durar apenas 3 dias se você fizer o jejum de modo correto. Então, por isso, hoje eu vou te dar aqui algumas estratégias o que você vai fazer durante esse período de adaptação. E vale lembrar também, isso é muito importante falar, porque eu vejo várias pessoas cometendo esse erro. Quando você volta a se alimentar na janela de alimentação, por exemplo, ao meio-dia, você não faz jejum durante o dia, tá? Eu já vi muitas pessoas com essa dúvida, então por isso é importante reforçar. Então você começa a comer meio-dia, no exemplo que eu citei, e você vai parar de comer às 8 horas da noite. Então, entre meio-dia e 8 horas da noite não se faz jejum. Você vai fazer a alimentação normal, tá? Então, você vai, por exemplo, almoçar meio-dia, fazer um lanchinho da tarde às 3 horas, aí de repente comer alguma coisa às 5, se sentir fome, e depois a última refeição às 8. Aí sim, você para de comer e só come no dia seguinte ao meio-dia. Lembrando que esse tipo de estratégia, além de todos os benefícios que eu falei, é uma potente estratégia de alimentação para ajudar você a queimar gordura mais rápido. Então, os estudos mostram, inclusive, se você aliar jejum intermitente a exercícios como, por exemplo, musculação, você pode potencializar a queima de gordura em até 800%. Só que é claro, essa janela de alimentação deve estar muito bem alinhada. Mas vamos lá, vamos para as estratégias então nutricionais do que fazer durante o período de jejum.
Você vai incluir então as suas horas de sono durante esse período, porque dessa forma fica mais confortável, tá? Então o período de sono fica nessa janela de jejum. Quando você acordar no dia seguinte, você pode usar algumas bebidas que não vão te tirar do jejum. Então lembrando, tudo que estimula o seu pâncreas a produzir insulina, eu vou traduzir isso. Na realidade, quando você recebe alimentos que estimulam a insulina é quando você sai do jejum. E esses nutrientes estão presentes nos alimentos contendo carboidratos e também proteínas. Então são esses alimentos que você vai evitar. Ok? Se você consumir alguma bebida que não estimula esse hormônio, a insulina, e eu vou citar alguns exemplos aqui para você, você teoricamente não sai do jejum, mesmo que esse alimento tenha um pouco de calorias, tá? Então, por exemplo, se você acordar de manhã e tomar uma água com limão, um limão não é suficiente para estimular a insulina ou a digestão, então teoricamente você não sai do jejum. Uma outra manobra nutricional que você pode fazer é tomar um suco verde, só que não é qualquer suco verde, eu vou te explicar aqui qual suco verde não te tira do jejum. É você bater, por exemplo, um vegetal verde escuro, que pode ser uma couve, rúcula, agrião, folhas da beterraba, qualquer vegetal verde escuro, você pode colocar um pouquinho de gengibre, rodelinhas de gengibre nesse suco. Só que a recomendação é você não colocar nenhuma fruta, porque as frutas contêm os açúcares naturais, certo? Então você não pode colocar nada que contenha açúcar, porque o açúcar vai estimular o hormônio insulina. Então você não coloca fruta nenhuma nesse suco. Você vai colocar água e você pode colocar também um limãozinho. E só. Você vai bater esse suquinho verde e depois é muito importante, guarda isso, hein? Você vai coar esse suco verde, você não vai usar ele com as fibras. É saudável usar as fibras? É sim, isso é super saudável, mas no protocolo de jejum intermitente, iria te tirar do jejum e é o que você não quer. Então você vai coar. É como se você estivesse tomando uma água aromatizada, né? Uma água verde aromatizada. É isso. Esse tipo de suco não vai te tirar do jejum, apesar de ter um pouquinho de calorias, não tem caloria suficiente para estimular aquele hormônio que eu comentei com vocês, a insulina, ok? Uma outra estratégia que você pode fazer também para você fazer de forma tranquila o seu jejum é você incluir gorduras naturais. Por que, Nutri? Como assim? Gordura é super calórico, ele tem mais calorias do que os açúcares e você está falando para mim que as gorduras não tira do jejum? Não tira do jejum metabólico e eu vou explicar aqui para vocês o que é isso, porque muita gente faz confusão também, tá? Existe aí na literatura duas linhas de jejum intermitentes. Aquele jejum religioso que a gente sempre ouve falar que as religiões costumam fazer de tempos em tempos, é um jejum muito restritivo que não contém calorias, porque gorduras tirariam do jejum, porque gorduras contêm calorias. No entanto, existe um tipo de jejum que é o jejum metabólico, onde você tem todos os benefícios do jejum, mas você pode consumir calorias provenientes de gorduras, já que as gorduras, elas não estimulam o hormônio insulina, tá? Então você mantém todos os benefícios do jejum, já que você não estimula esse hormônio. Todos aqueles que eu falei no início aqui do programa, que são longevidade, rejuvenescimento de tecidos, prevenção de doenças e também queima de gordura, por exemplo, ok? Agora, as gorduras que você vai usar, é claro, são gorduras naturais, tá? Então, por exemplo, o óleo de coco, manteiga ghee. Então, sempre que você tiver dúvida em relação a esse tipo de gorduras, não deixe também de visitar depois o meu canal, porque eu falo bastante, inclusive, da manteiga ghee. Se você não conhece, visita o meu canal depois que eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, tá bom? No final, eu falo pra você o nome do meu canal, certo? Vamos lá, então se você, por exemplo, tomar um cafezinho e colocar um pouquinho de óleo de coco nesse cafezinho, não vai te tirar do jejum, porque o óleo de coco é uma gordura natural, ele tem calorias, mas ele não estimula a insulina e você vai estar fazendo assim o jejum metabólico, mantendo todos os benefícios do jejum. Fica mais tranquilinho porque você vai receber energia proveniente da gordura, ok? Teoricamente, azeite também não tira do jejum, mas não faz sentido comer azeite no jejum, né? Mas um óleozinho de coco para dar aquele gostinho
no café fica bem legal. Você pode colocar também canela em pó no seu café, também não tira do jejum. Agora, é importante salientar que o café, o chá, eles não podem conter açúcar, claro, porque o açúcar vai te tirar do jejum. E não pode também conter adoçantes. Por que, Nutri? Adoçantes não têm calorias. Como assim adoçantes tira do jejum? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, quando você recebe algo contendo adoçante, apesar de ele não conter calorias, o teu cérebro identifica, eu estou recebendo algo doce agora pela boca. Então ele já sinaliza os teus órgãos a receber esse doce. Então, por exemplo, o pâncreas vai produzir a insulina, mesmo que nunca chegue essa glicose no organismo. Mas isso confunde o seu corpo porque para ele você está recebendo o açúcar. Então, se você estimula a insulina, você teoricamente perde os benefícios do jejum. Então, não coloque adoçantes nesse cafezinho, tá bom? Então, cafezinhos, chás, tudo sem açúcar, sem adoçante. O que você pode usar é só uma gordura natural, como óleo de coco. E existem alguns suplementos que você pode usar também durante o jejum que não te tira do jejum. Então, como por exemplo, as microalgas, que a gente tem espirulina e clorela, que também está bem alta nos dias atuais, eles também não vão afetar em quase nada os níveis de insulina. Então, portanto, você pode usar também durante a janela de jejum. E para a gente finalizar, a bebida que você não pode deixar de consumir durante a janela de jejum é a água. É muito importante você manter o seu organismo hidratado, tá bom? Então o jejum é de alimentos, de fontes de carboidratos, de proteínas, mas não é jejum de água. Caso contrário, você pode ter consequências gravíssimas para o seu organismo. Gostou das dicas? Então tenta aí, experimenta esse tipo de protocolo e se você quer aprender um pouquinho mais sobre o jejum intermitente, eu já gravei vários vídeos lá no meu canal do YouTube, é Viviane Benini, nutricionista. Me acompanhe também no Instagram, Viviane Benini. Diariamente eu posto dicas de nutrição, estratégias nutricionais nos meus stories, então acompanhe a Nutri lá, tá bom? Um beijo carinhoso, fica com Deus e até o nosso próximo programa.